Tô aqui mais uma vez para recitar a minha lista infinita de elogios à escritora Tayana Alves. Vamos falar do último relançamento dela, Minha Querida Julie. Oi, eu sou a Lana, esse é o Mais Livros que Amigos e hoje finalmente estamos aqui para mais uma resenha. Eu sei, sinto que faz uma eternidade que eu não venho pra panfletar livro aqui nesse canal, quando na verdade faz tipo 2 semanas no máximo. Mas tudo bem, né? Estamos aqui porque eu realmente não deixaria esse relançamento passar sem vir aqui para panfletar um pouco mais. Sinceramente, eu acho que a Tayana brilha demais na minha coleção de nacionais. E eu já quero adiantar aqui que não vejo a hora de Eu Quero Mais voltar para a Amazon também. Mas enfim, o assunto desse vídeo aqui é outro livro, então bora focar nele. Minha Querida Julie é a continuação de O Irlandês, que eu falei no finalzinho do ano passado aqui no canal, e ele é o antigo O Casamento. E foi muito bom revisitar essa história. Eu sei que a Tayana fez o relançamento dele com algumas pequenas mudanças na história, nada que mude o sentido que ela estava dando, umas detalhezinhos. Mas pra ser sincera, eu acho que não me lembrava bem com clareza de cada detalhe da história. Esse foi um daqueles livros que eu li naquela levada de leitora maníaca e que talvez eu não tivesse aproveitado realmente as leituras que eu fiz naquele momento. Eu lembro que eu cheguei a ler 10 livros em um mês e nessa época eu ainda não tinha canal, tinha outro trabalho, então com certeza tava tendo algum problema ali que eu tava descarregando na leitura. E deixa eu contar uma coisa pra você sobre esse momento de leitura em série que eu passei. O que é muito surpreendente mesmo é que até eu reler essa história da Tayana, eu não me recordava qual era o problema exato daquele momento. Mas daí eu li esse livro dessa semana e me dei conta de que eu simplesmente esqueci totalmente que eu li ele durante o início da pandemia. A história dele se passa nos 3 primeiros meses da pandemia e eu simplesmente não me lembrava disso. Essa foi a primeira história que eu li que mencionava esse momento péssimo que a gente atravessou e eu realmente abstraí tudo isso da minha mente. E foi realmente uma surpresa quando eu comecei a ler ele e me dei conta de que esse pequeno grande detalhe da história. Quer dizer, como eu pude esquecer? A leitura realmente foi a minha válvula de escape naquele momento, que foi provavelmente o mais caótico que a gente passou da pandemia. A gente não sabia nada, não sabia pra onde estava indo e nem o que fazer direito. A parte mais frustrante é que provavelmente várias outras histórias que eu li naquele momento também podem ter tido detalhes importantes como esses simplesmente esquecidos da minha cabeça. Mas enfim, vamos aqui para essa sinopse. Nessa história, a gente já conhece a Julie e o Campbell, então não precisamos de uma introdução muito grande para cada um deles. A história começa no ponto em que o primeiro livro termina, com a Julie e o Robert quase noivos, tentando fazer essa família funcionar da melhor maneira que eles podem e tentando todos os dias, com muito esforço, fazer esse relacionamento dar certo. O objetivo, no final de tudo, é sim o casamento, como era o antigo título do livro. Mas até lá, eles dois têm um caminho muito longo para percorrer e que em vários momentos não é nem um pouco fácil. O Robert começa a fazer terapia para conseguir se entender melhor, tentar superar esse trauma gigante que a gente descobre que ele tem no primeiro livro. E a Julie tem também as próprias questões que envolvem muitos outros fatores externos que ela não tem total controle. Por exemplo, a renovação do visto dela. É um ponto de discussão fortíssimo entre eles, porque ela não pode mais renovar e quando ele expirar, dessa vez ela precisa voltar para o Brasil, a não ser que ela esteja fazendo faculdade ou esteja casada, que é um ponto importantíssimo, já que ela ainda não aceitou o pedido do Robert. Ele já fez o pedido, mas ela não aceitou até que ele fizesse terapia e ficasse realmente melhor. Ele começa a terapia, mas para quem nunca fez, terapia não é um negócio que te faz melhorar do dia pra noite, tem um processo, tem uma série de etapas e tu vai desenterrando as coisas e falando sobre elas e às vezes isso traz consequências pro teu dia. Ou porque tu lembra de coisas que não quer pensar, ou porque tu começa a se analisar o tempo todo, ou simplesmente porque, sei lá, talvez tu esteja começando mesmo a superar aquilo e tá de boas sobre falar e pensar sobre o que aconteceu. No caso do Robert, ele não tá nada de boa com ter que passar por todo esse processo. E as coisas vão voltando pra ele de tempos em tempos e isso deixa a Julia muito mal.
Não é fácil para ela lidar com toda a culpa que ele carrega, ter que lidar com os sentimentos muito fortes que ele ainda tem, com as duas filhas dele, que ela ama profundamente, mas que não dá pra negar, nunca foi algo que ela desejou pra vida dela. Com a casa gigantesca que ela vive agora, mas que nem foi ela que ajudou a construir. Nessas questões sobre bens e dinheiro, a gente precisa muito ter em mente que a Julie vem de uma realidade brasileira muito comum, em que a família dela nunca passou fome, mas também não esbanja, vive quase no limite. Então, pode parecer besteira a gente colocar a situação financeira super confortável em que ela vive como um ponto de atenção, mas não é. Porque é totalmente normal e mais comum que vocês imaginam a pessoa sair de uma situação de grana curta, apertada, e quando ela tem o dinheiro, tem o conforto, ela se sente desconfortável naquela posição, como se estivesse esbanjando. Ou que ela poderia fazer muito mais com aquele dinheiro do que, sei lá, trocar o sofá da sala de uma das salas de TV da casa, entendeu? Enfim, enquanto no primeiro livro a gente viu esse amor nascer e crescer e vimos esses dois se libertando dos próprios preconceitos, aqui nesse livro a gente vai acompanhar a construção de verdade desse relacionamento, de uma forma muito madura, adulta e muito realista. A gente vê esses quatro se transformando em uma família de verdade e emocionalmente saudável, apesar de todo o antes que teve. E eu acho isso, sinceramente, o máximo, tá bom? Já falo mais do porquê. Quero dizer que a minha nota já era 4 estrelas na primeira vez que eu li e foi um prazer reler e perceber que eu continuo amando esse casal e essa história. De verdade, é por isso que essa nota não mudou. Eu teria que ter lido muito errado pra baixar ela, não sei, alguma coisa ia ter que ter dado muito errado, de verdade. Porque esse casal não tem defeitos e até quando o Robert errou, foi tentando acertar. Bom, nesse livro a gente já conhecia todos os problemas que o Robert tinha antes da Julie, a gente já tinha visto a dinâmica da Julie com as meninas, mas nesse segundo a gente tem tudo isso com muito mais profundidade, diferente do primeiro livro, que os problemas ficam mais na superfície para criar uma base para esse segundo livro. No segundo, então, tem tudo isso com muitas camadas. A gente lê muito sobre a dinâmica familiar deles quatro, vê muito como o relacionamento da Julie e das meninas vai crescendo, vai realmente sendo construído um relacionamento forte ali, com uma base sólida de mãe e filhas. Verdadeiramente, é sensacional. E é muito, muito, muito bonito ver essa crescente, porque a gente percebe que não é uma coisa que vem do nada. Ele vai crescendo de verdade, até que finalmente a gente tem o fechamento desse arco de um jeito muito natural. Eu amo elas juntas, eu amo. E aí tem o arco principal com o Robert, que é onde a gente tem mais detalhes e muito mais conflito, porque as questões com o Robert são muito mais profundas e causam um dano muito maior na Julie. E o que eu amo neles dois e em como o amor e o relacionamento deles vai sendo construído é justamente o processo que eles passam, que é muito maduro, de verdade e saudável. São duas pessoas adultas querendo fazer dar certo, querendo ser o melhor pro outro e pra família. E eu acho isso sensacional de verdade, porque não é comum a gente ver isso em romances. Colleen Hoover que o diga, né? Desculpa, gente, mas a verdade é que essa mulher, ela ama escrever sobre relacionamentos tóxicos. Eu acho péssimo, de verdade. Eu quero ler o último livro dela, aquele Uma Segunda Chance, porque parece que, pelo menos nesse, o protagonista masculino não é um idiota. Quem me indicou esse, inclusive, foi a Thaís, uma inscrita aqui do canal. Mas voltando aqui pra minha querida Julie, eu adoro esse apelido. Quem leu o primeiro livro da Tayana já sabe por quê. Eu gosto que nos livros da Tayana a gente tem realmente adultos construindo relacionamentos saudáveis. No caso dessa história, principalmente, a gente vê que a Julie tem uma preocupação muito grande em não ser uma muleta pro Robert, em não ser o motivo dele estar melhor. Ela quer que ele queira melhorar por ele, pelas filhas, para eles poderem ter um relacionamento legal, saudável, que eles possam aproveitar. E não porque ele simplesmente tem medo de perder ela. Ela não quer que o medo que ele tem dela ir embora seja a única motivação dele. E isso é algo que eu amo realmente. Esse é o tipo de relacionamento que as adolescentes têm que ler e almejar. E não o famigerado After, o tal do Belo Desastre, que parece que vai estar sendo adaptado para uma comédia romântica teen. Grande erro, produtora. Grandíssimo erro. Extremamente problemático fazer isso aqui com esse livro, tá bom? Mocinhas de 15, 16 anos, cuidado com os hardings das vidas de vocês.
Não queiram eles, queiram os Roberts, ok? Desejem um relacionamento saudável e notem que eu não disse perfeito, porque o relacionamento da Julie e do Robert não é. Eles têm, sim, grandes questões para resolver, mas é saudável porque eles trabalham para melhorar elas todos os dias. Isso que é importante. E é isso que eu mais amo nesse casal. Além da Alice e da Annabelle, claro, essas duas pirralhinhas, elas são, assim, perfeitas. Total de 0 defeito nelas, tá bom? Obrigada, Tayana, por me fazer desejar uma delas pra mim. Mentira. Obrigada nada, isso é um problema e agora eu fico vendo livros infantis na Amazon. Eu realmente já tenho vários na wishlist e eu nem tenho pra quem ler, ou seja, 0 motivos pra comprar. Eles só estão lá. Muita insanidade, eu sei. Muita. Eu espero que eu não tenha ficado repetitiva com o vídeo do primeiro livro, que vocês tenham gostado desse. E se tiverem gostado, deixem então o gostei no vídeo. Viu? Se vocês tiverem gostado, deixa o gostei. E se inscrevam no canal, porque eu tô sinceramente frustrada que o canal tá penando pra passar dos 624 inscritos. Misericórdia. O link de minha querida Julie tá na descrição do vídeo. Podem ler no Kindle Unlimited ou comprar o e-book pela miséria de R$1,99. Se puderem, comprem de verdade. Ajuda muito a autora, especialmente porque tá nos primeiros dias de lançamento e eu juro que a história vale muito mais que esse preço de pãozinho, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! Só vou dizer uma coisa, se vocês acharam que eu panfletei demais esse livro, esperem quando eu quero mais voltar pra Amazon, tá? Só esperem, vai ser um surto nesse canal. É isso. Tchau!